Vim aqui pro Puxadinho, Denilson Neles com o Denilson Show. Tá sem Vim aqui vista, pro hein? Puxadinho, você viu? Tá sem vista o puxadinho, hein? Aqui tá sem vista. Agora, vem cá, eu queria ouvir de você o seguinte. São Paulo e Avaí. Palmeiras e Atlético. Flamengo já estão pensando em ligar para aquele português lá e falar: vem cá, como é que era mesmo aquela tua oferta? Era até dia 20, já moiou já. Não, mas vamos tentar fazer de novo. 2-1, o que é isso, meu? Rodadinha estranha. Vamos lá, quero te ouvir. Uma ótima tarde, Oineg. Boa semana para todo mundo. Fábio, Débora, ouvintes Band News FM. Uma rodada que gerou uma expectativa muito grande, principalmente aqui em São Paulo, no clássico entre o Galo e o Palmeiras e Galo, né? Até então, antes de iniciar a rodada, um Palmeiras como líder do campeonato, o Galo como segundo colocado do campeonato. E lá, daqui a pouco eu falo desse jogo, mas lá, esse jogo que você citou de Fortaleza e Flamengo e Fortaleza, mais de 60 mil torcedores no Maracanã, uma festa que poderia ter sido linda, né? Dentro de campo, porque fora de campo realmente a torcida fez uma festa muito interessante, houve ali um tumulto na arquibancada, um ponto negativo no final do intervalo do primeiro tempo para o segundo tempo, mas tecnicamente o Flamengo fez um jogo muito ruim. O Flamengo vinha numa batida positiva, ganhando jogos, somando pontos, subindo na tabela, e aí enfrenta um time que vinha jogando muito bem, o Fortaleza, mas não vinha conseguindo a vitória dentro do Campeonato Brasileiro, até porque estavam priorizando ali Libertadores e outras competições. E no jogo de ontem, o Fortaleza usou uma estratégia de esperar o Flamengo se impor um pouquinho mais. Se você pegar os números, o Flamengo teve quase 70% de posse de bola, mas finalizações ao gol, ao alvo, o Fortaleza teve mais. Então o Fortaleza foi cirúrgico, né? O Robson fez um belo gol numa saída ruim do Ilharão. O Ilharão fez você pode dizer, um dos piores jogos da camisa do Flamengo. Ele errou muitos passes antes do gol do Robson, que foi uma falha do Ilharão. O Ilharão já vinha errando outros passes também, tentando centralizar esse passe, tentando achar o Bruno Henrique no meio do campo. Enfim, o Ilharão fez um jogo muito ruim. O Paulo Souza cobrado pelo torcedor, já é de se esperar. Você citou aí o Jorge Jesus, ele fechou com o Fenerbahçe, ou Fenerbahçe, aí você escolhe a pronúncia, mas é o Fenerbahçe. E já se apresentou, já deu coletivo e tudo mais, então eu acho que é um caminho sem volta pro Jorge Jesus em relação ao Flamengo, ou pelo menos nesse momento. O fato é que a responsabilidade ela aumenta em cima do Paulo Souza. E para finalizar a parte Flamengo e Fortaleza, primeiro parabéns ao Fortaleza pela primeira vitória. Tem um confronto agora contra o próprio Flamengo, o Bragantino, que perdeu pro Internacional, agora enfrenta o Flamengo, e o jogo difícil para as duas equipes. Agora o Paulo Souza faltou um pouco de sensibilidade na coletiva. Ele, quando expõe os jogadores da forma que ele expôs, traz assim, eu não sei no dia a dia, obviamente a gente não tá lá, mas ele traz um pouco mais de responsabilidade ou de desconforto, para ser mais concreto, dentro do vestiário. Quando ele fala que tecnicamente o time jogou mal, individualmente as tomadas de decisões foram equivocadas e tudo mais, isso traz um pouco de desconforto internamente. Volto a falar, não tô no dia a dia, não sei qual é a convicção da diretoria com o trabalho e também não sei qual é o relacionamento comissão técnica jogadores. Vindo para São Paulo, gerou uma expectativa enorme de todos os amantes do futebol para esse confronto, né? Líder contra o vice-líder, Palmeiras contra o Galo. E foi um jogo tecnicamente muito ruim. Palmeiras esteve um pouco mais perto da vitória, principalmente numa finalização ali do Navarro, que entrou no lugar do Veiga ali aos 13, 15 minutos do primeiro tempo, uma lesão muscular na posterior da coxa direita do Veiga, e o Navarro teve a oportunidade de fazer o gol, saiu de cara ali com o Everton, acabou finalizando mal, e o jogo ficou muito truncado, um jogo de muita violência, de muitas faltas. O Abel reclamou muito, e aí só para fazer um registro, não tem santo nessa história. O Abel não é santo, porque o Abel é um cara que reclama muito na beira do campo. O árbitro, a gente questiona muito o comportamento da arbitragem no geral no Campeonato Brasileiro. Não acho que a arbitragem foi ruim, acho que a arbitragem tentou controlar o jogo dando cartões, principalmente amarelos, mas os jogadores perderam a cabeça, tanto do Palmeiras quanto do Galo. O Hulk, por exemplo, que foi citado pelo Abel na coletiva, que reclamou muito, o Hulk não é uma exceção, todos os jogadores reclamam muito. Inclusive, jogadores do Palmeiras reclamam muito. É que a gente tá falando desse jogo, então, assim, não tem santo nessa história. E a seleção brasileira jogou hoje de manhã contra o Japão, um jogo das 7h30 da manhã, um jogo cedo. Tecnicamente, enfim, um jogo interessante. O Japão também, da mesma forma que eu falei aqui do jogo violento do Galo com o Palmeiras com o Galo.
O Japão também tava bem violento, né? Bateu bem, hein? Assim, raro, porque os times, as seleções asiáticas normalmente têm um bom posicionamento tático, espera, tenta explorar contra-ataque. E o Japão não, o Japão apertou, né? Fez muitas faltas e gostei que o torcedor pensa sempre no resultado. Poxa, 1-0, sofreu para ganhar de 1-0 do Japão? Não, eu acho que o Brasil teve oportunidade, se tivesse caprichado um pouquinho mais nas finalizações, o Brasil poderia ter saído com um placar mais elástico. O Brasil volta a jogar em setembro, são 2 jogos, um contra a Argentina e o outro contra o México, e aí a gente vai poder ter um bom parâmetro, né, de comportamento, porque o resultado tá aí, os números estão aí para mostrar que a seleção brasileira está muito bem em relação a números, mas em desempenho vai ser interessante esse jogo Brasil e Argentina e Brasil e México, mas só que lá em setembro, e vão ser os 2 últimos jogos pré-Copa do Mundo. Demorou? Denilson, eu tenho uma pergunta para fazer para você. Pergunta. No campo motivacional, quero saber se você falou hoje, ontem foi um dia ruim do Ilharão. Quando uma pessoa vai tomar uma decisão, está trabalhando numa empresa, ela até pode adiar uma decisão. Hoje eu não estou num dia bom e tal. Mas o cara entra em campo, não tem conversa, o jogo é naquele dia, naquela hora e tal. E você já deve ter passado por isso. Você entrou em campo e você fala, não é meu dia, você vai dar um passe, não acerta, você vai chutar, não acerta, você vai bater uma falta, não acerta, você vai bater... como é que fica a cabeça do jogador e como é que você ficava quando você percebia que não era teu dia? Bom, é uma excelente pergunta. Cada jogador reage de uma forma, né? Cada jogador tem uma maneira de se comportar dentro do campo. Quando as coisas não estão acontecendo, realmente fica muito difícil, porque você tenta se entregar um pouco mais na parte física do que na parte técnica. Ontem o Ilharão fez um jogo para esquecer, porque ele nem na parte técnica e nem na parte física ele estava bem no jogo, então foi um jogo muito ruim. Ponto positivo, é você tentar se recuperar para o próximo jogo. A resposta do próximo jogo, especificamente, individualmente do Ilharão, ela tem que ser extremamente positiva, para não gerar uma situação de desconforto com o próprio atleta e também esse desconforto de desconfiança com o torcedor. Eu conheço, não intimamente o Ilharão, mas é um jogador que já demonstrou em outros momentos a recuperação mental, a recuperação psicológica. Vale lembrar que ele foi jogador, por exemplo, do Botafogo durante um tempo. Ele sai do Botafogo e vai pro Flamengo, e a saída do Botafogo pro Flamengo trouxe para ele uma cobrança muito grande quando ele chega no Flamengo por parte do torcedor do Botafogo. E ele foi e deu uma resposta muito positiva e mostrou o porquê da troca e o porquê ele escolheu fazer isso. E ele respondeu positivamente. Então, próximo jogo, e a gente tem falado aqui, acabei de falar aqui do Bragantino com o Flamengo, esse jogo, se o Ilharão estiver à disposição e entrar em campo como titular, esse jogo vai ser o mais importante para ele apaziguar esse jogo ruim que ele fez contra o Fortaleza. Demorou? Opa! Boa semana, vamos almoçar, pô. Vou gravar Faustão, bebê. Ah, Valeu, gente. Beijo. Boa semana, tchau. Bom programa.